Desde o início de sua história, a humanidade faz muitas perguntas. A sociedade atual também continua com as suas indagações. A doutrina espírita nos oferece as reflexões acerca das respostas que a vida nos exige. Está começando mais uma edição do A Vida em Foco. Convidamos você para nos acompanhar pelos temas de hoje. Fique conosco! Todos, absolutamente todos, temos uma destinação que nos remete a estados espirituais mais elevados. Contudo, nem sempre nos damos conta da necessidade de favorecer tal conquista e que não poucas vezes até laboramos contra nosso próprio destino. Como acontecem os processos aquisitivos da evolução? Há que se fazer esforços ou naturalmente isso se dá? Tem alguma fórmula mágica, algum segredo? Em busca do autoconhecimento é o tema da entrevista de hoje com Joel Samways. Acompanhe conosco. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado especial. Confira agora a crônica da semana. Bilhões de anos foram necessários para que este dia chegasse. No entanto, você nem sempre se dá conta do tamanho do investimento do universo em sua vida. Mas quando seu coração se abre para percepções mais profundas, para a beleza da lua e das estrelas, das nuvens do céu, da chuva que abençoa as árvores e as flores e do magnífico processo biológico de cada ser, incluindo você mesmo, se torna impossível resistir à grandiosidade do cosmos em oposição à extrema pequenez do homem, que depende totalmente de forças físicas, sociais e espirituais que lhe transcendem. Cada dia que nasce é um novo dia para agradecer. Agradecer pelo corpo, veículo do espírito na experiência humana. Pela família, especialmente por seus pais, ou por quem tenha cuidado de você ao longo de sua infância e ainda hoje, depositando sacrifícios silenciosos no altar da sua existência. É imperioso ser grato aos milhões de anônimos que trabalham para que você possa ter energia e segurança, roupa e alimento. Para que possa, por exemplo, acender uma lâmpada com o toque de um dedo ou banhar-se em água morna. Contemple o vento cantando nas folhagens. É a vida da terra que pulsa para que sua vida também possa pulsar. Mesmo na hora do adeus, há motivos para agradecer. Pelo tempo fruído, pelo amor que iluminou a vida. E também porque, na hora precisa, chegará a sua vez de viajar ao rumo do sem-fim, onde abraçará seus amores muitas vezes mais. E ante a frustração das adversidades, é também possível ser grato ao que se pode aprender com cada desilusão, por poder se reconstruir, por amanhã ser um novo dia. A cada amanhecer, busque a conexão com essa extraordinária força que impulsiona o universo e que nos proporciona o que é preciso para seguir adiante. Cada um bem sabe, no fundo de sua própria alma, tudo porque tem a agradecer. A gratidão nos põe mais perto de Deus e do seu amor. Em busca do autoconhecimento é o tema de hoje, com o entrevistado Joel Samways. Acompanhe!
prazer estarmos juntos mais uma vez. Na entrevista de hoje, vamos falar com Joel Samuels, servidor público do Estado do Paraná, procurador do Estado. Joel, nossa gratidão pela sua presença aqui. Em programa anterior, falamos acerca da saga evolutiva, né, do ser humano na face da Terra, mas também falamos do autoconhecimento. E você nos colocou que há algumas técnicas, dentre elas a meditação para chegar ao processo de autoconhecimento. Fala-nos um pouco acerca dessa proposta de meditação, inclusive com a citação de 2 livros, né? Poderia repetir, por favor? Eu fiz menção a 2 obras muito interessantes, uma delas chamada Meditação o Silêncio Interior, ditado pelo espírito F. Alexander, através do médium Mauri Rodrigues da Cruz. E outra obra, também muito interessante, Momentos de Meditação, ditada pelo espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco. O que é interessante nessas obras é que, no livro de F. Alexander, ele, em alguns momentos, ele fala que a meditação ela permite que o espírito visite os seus aposentos interiores, os aposentos do seu interior. E nesses aposentos do nosso interior nós encontramos a nossa história. Isso tem a ver com um tema que nós também tratamos na ocasião anterior, que é esse processo de fazermos com que aquele conhecimento que trazemos conosco, mas que está como que repousando adormecido mesmo, em nosso interior, ele se revele para nós e para as pessoas. Integralmente ou relativo? Da melhor maneira possível. Okay. Né? Nós todos não conseguimos nos realizar plenamente numa única encarnação, mas podemos realizar o melhor que pudermos numa determinada encarnação. E para isso o processo de autoconhecimento é muito importante, porque às vezes nós desempenhamos 60% do que poderíamos desempenhar, por falta dessa observação interior. Joana de Ângeles, no seu livro Momentos de Meditação, fala que é preciso que o espírito encarnado invada o país desconhecido de sua mente. Uma frase muito interessante. É como se nós mergulhássemos em nós mesmos em busca do eu interior. Então, esse processo ele é sempre descrito, e descrito nessas 2 obras, como uma maneira muito simples. As pessoas não precisam recorrer a uma prática mística, não precisam recorrer a determinadas cores ou posturas, basta que se sentem numa cadeira confortável, num local adequado, num horário propício, que haja silêncio, que as pessoas possam dispor de 10, 15 minutos, talvez até 20 minutos de silêncio e de quietude para fazer esse mergulho. E o primeiro desafio das pessoas, ao se predisporem a fazer esse exercício, é aprenderem a conhecer a inquietude do pensamento. Porque não é da nossa cultura ocidental essa preocupação. Quem sabe nisso resida, desculpe atalhar, a maior dificuldade de fazer esse mergulho, né, nessas regiões que a gente rotineiramente não está acostumado a visitar. Exato. É nisso que reside a dificuldade de estabelecer um processo de meditação mais profundo? É uma dificuldade descrita nos escritos mais antigos da humanidade. Né? Se pegarmos textos de yoga de 3.000 anos, os Upanishads, os livros védicos, sempre que se falou de meditação, se tratou da dificuldade de manter o pensamento sob controle. É por isso que no Espiritismo, a orientação ela é sempre no sentido do Criador. Que as pessoas façam um foco no Criador, em Deus. O foco, como Joana de Ângeles sugere, em Cristo. É que nós tomemos algumas referências importantes para fazer um apoio para estabelecermos o controle do pensamento. Me parece também, Joel, que a diretriz estabelecida na questão 1019 do Livro dos Espíritos, quando fala do autoconhecimento, está ali um roteiro proposto exatamente por Santo Agostinho, no sentido de visitarmos as ações
praticadas no dia, na semana, enfim, as ações pretéritas de tempo relativamente breve. É uma forma de nós meditarmos, tentarmos acessar esse acervo espiritual, esse arquivo interior, para visitarmos alguns cantos que a gente não está acostumado, digamos assim? Eu penso que o Santo Agostinho, naquele texto, ele fala mais de uma reflexão e de uma análise, porque ele pega o dia. Ele diz, quando eu estava encarnado, eu tinha o hábito de, no final do dia, fazer uma reflexão, rever algumas coisas e me preparar para o momento seguinte. Isso é muito importante para um aprendizado do cotidiano contemporâneo. Mas a proposta da meditação, ela é alcançar o eu profundo. Certo. Sabe? É nós acessarmos o nosso acervo numa profundidade tamanha que nós não conseguimos fazê-lo de outro modo. Então, quando nós nos sentamos por 10 ou 15 minutos em silêncio e ficamos nos perguntando a nós mesmos, quem sou eu? Não para ouvir o meu nome ou a minha condição Sim. atual, o status que eu desempenho na vida atual, mas essa pergunta parece ser uma senha. Eu pergunto, quem sou eu? E tento sentir o eu profundo. Esse processo, na primeira vez, na segunda, semana seguinte, mês seguinte, ano seguinte, talvez passemos algumas encarnações nesse exercício. A cada vez que o fizermos, nós nos aproximamos um pouco mais desse conhecimento que está em repouso. Vamos para um rápido intervalo. Antes, porém, quero fazer uma correção na informação que passei há pouco. Em vez da questão 1019, é a questão 919 do Livro dos Espíritos. Aguarde, já retomamos a nossa entrevista. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos com a entrevista. Aguarde! Retornamos com o segundo bloco de entrevista. A Vida em Foco traz o tema Em Busca do Autoconhecimento. Acompanhe! Estamos de volta, conversamos aqui com Joel Sammes acerca da questão do conhecimento e as formas de acessar esse autoconhecimento, esse acervo que a criatura traz consigo ao longo das múltiplas experiências como encarnado ou como desencarnado. Porque, como um arquivo, de acordo com a sua referência anterior, todas as informações, em princípio, estão postas ali. Né? As nossas experiências, exitosas ou não, ao longo da nossa trajetória espiritual. Queria retomar uma questão, Joel, que às vezes, quando a gente fala em acessar esse processo de autoconhecimento, ou nas práticas de meditação, normalmente isso se constitui, digamos assim, pelo senso comum, como um processo místico. Pelo que você falou, não há nada de misticismo nisso. É um processo prático, bem orientado, que busca efetivamente indagar esse ser interior para se descobrir. É isso mesmo? Eu tenho a impressão que a palavra místico e a palavra misticismo, elas precisam ser melhor conceituadas, né? Perfeito. Talvez em autores renomados e bem consistentes, falar em experiência mística é falar de uma experiência espiritual importante. Certo. Né? Mas assim, nós não vemos essa referência na obra espírita. Trata-se de fazer com que o espírito acesse a si mesmo, nessa sua bagagem histórica, para poder desempenhar melhor a experiência atual, trazendo para si, revelando-se a si mesmo como capaz de determinadas situações, determinados procedimentos que ele não havia percebido. Então nós estávamos falando daqueles minutos de silêncio, em que a pessoa se pergunta, quem sou eu? E essa frase, que mais parece uma senha, ela pode estar presente em todas as vezes que nós fizermos a prática. Só que é como aquelas pessoas que foram crianças no interior e que tiveram a oportunidade de ter um poço d'água no quintal de casa, certamente brincaram de jogar pedras no poço, e o divertimento era jogar a pedra e ficar esperando o momento em que a pedra toca a água
e faz aquele som metálico, né? Metálico, interessante. Então, quando nós perguntamos quem sou eu, é como se jogássemos essa pedra na água do poço e ficássemos esperando o contato com a água. Então, quem sou eu? E o que sobrevém quando eu faço essa pergunta? Na verdade, nós faremos esse processo, esse exercício diariamente, se possível, e todos os dias estaremos com uma contingência de vida distinta. Desafios novos, sofrimentos novos, alegrias novas, essa diversidade pela qual todos nós passamos. Então, embora estejamos fazendo no mesmo horário, a mesma proposta, a mesma experiência, talvez a mesma pergunta inicial, nós já somos diferentes. E o que nós vamos percebendo é que, com o passar do tempo, nós sentimos que estamos um pouco mais pacientes. Nós sentimos que temos um pouco mais equilíbrio. Nós sentimos que estamos dispostos a tolerar as outras pessoas. Nós sentimos que somos capazes de ouvir mais do que falarmos. Nós vamos como que nos desapegando de algumas coisas que nos embaraçam a experiência evolutiva terrena. Isso com um simples procedimento de nos ouvirmos, porque esse conhecimento já está conosco. Isso está posto no próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga onde é que está escrito a lei de Deus. E os Espíritos dizem, na consciência de todas as pessoas. De fato. Estamos num momento, parece, muito grave no planeta Terra, onde as pessoas, por qualquer razão, não vamos aqui discuti-las, não tem mais tempo para si, para a família, para as questões da alma, para as questões do espírito. Pelo que você está nos falando, esse processo de mergulho, de visitação desse acervo interior, ele se constitui num elemento altamente terapêutico e observamos que as pessoas estão enfermando, quem sabe não fisicamente, mas psiquicamente. É uma recomendação que a gente poderia fazer à luz dos esclarecimentos da doutrina espírita, no sentido de que a meditação, ou esse visitar-se interiormente, se constitua num processo de, não só de autoconhecimento, mas também de autoajuda, a fim de que a pessoa se situe melhor no âmbito da sua encarnação? Tem um ditado oriental que diz, quem não reflete, repete. Isso, do ponto de vista reencarnatório, é muito correto. Né? E os espíritos, quando fazem essa proposta, e isso é uma proposta dos espíritos desencarnados orientadores, como falei, Joana de Ângeles, F. Alexander, eles vêm e propõem que os espíritos, as pessoas em geral, se dediquem a esse exercício de autoconhecimento por meio da meditação. Quando fizermos esse exercício, nós vamos sentir melhor a nossa humanidade, vamos sentir melhor a nossa condição espiritual. Falaremos melhor com os espíritos que nos protegem e nos orientam. Sentiremos melhor as orientações do Criador, porque elas já estão conosco. E nós vamos então treinar, ainda que por alguns minutos diariamente, ouvi-las. De modo que quanto mais fizermos essa experiência, em breve talvez alcancemos em algumas encarnações aquilo que aqueles grandes sábios da humanidade, grandes mestres da humanidade diziam: a meditação é a continuidade da vida. Nós estamos continuamente em meditação, encarnados ou desencarnados. Mas para nós ocidentais, que temos tanta dificuldade de organizarmos o nosso pensamento, quem sabe 15 ou 20 minutos todos os dias seja o grande começo. Muito bem. Muito obrigado, Joel, pela sua presença. Recomendamos aqui, à luz dos ensinos da doutrina espírita, as reflexões feitas. Fique conosco, o programa Vida em Foco continua. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro Espiritismo Esclarece. Acompanhe agora o quadro O Espiritismo Esclarece, com a participação especial de André Trigueiro. Você entende que é possível cuidar do espírito imortal, desatendendo a vida do planeta, agredindo o meio ambiente,
com tanta produção de lixo e poluição? É absolutamente incompatível a gente ter uma postura, eu diria, hábitos, comportamentos, estilos de vida que se pautam pela vida espiritual, pela imortalidade da alma, que sejam uma afronta à resiliência do planeta, ameacem o estoque de recursos naturais não renováveis fundamentais à vida física. Uma coisa não está desconectada da outra. Várias tradições religiosas já incorporaram às suas escrituras uma explicação, uma atualização desses conteúdos à luz da maior crise ambiental da história da humanidade. Então eu estou falando da Igreja Católica com o Papa Francisco à frente, eu estou falando do budismo com Sua Santidade o Dalai Lama à frente, eu estou falando de alguns rabinos, alguns pais de santo, algumas mães de santo, eu estou falando de algumas lideranças evangélicas. A gente vai perceber, portanto, em diferentes tradições, essa preocupação de ajustar suas escrituras com essa crise. O Espiritismo tem muito a dizer sobre as relações de causa e efeito. Essa crise não é um determinismo sideral, ela não ocorre por força de um apocalipse ambiental, ela é resultado das escolhas que nós fazemos enquanto espécie. Essa crise tem a nossa digital e tem o nosso DNA, portanto essa crise é ética. Ela surge a partir das escolhas, da nossa vontade, do livre-arbítrio que está sendo, eu diria, direcionado para aquilo que não nos favorece. Nós não somos os donos do planeta. Nós compartilhamos o tempo e o espaço aqui com outras espécies e, por mais insignificante que sejam algumas espécies que a gente encontra na natureza, elas exercem uma função estratégica para a manutenção e a resiliência da vida. Essa é a explicação da ciência ecológica, e quem quiser estudar, por exemplo, a importância dos elementais da natureza, à luz da doutrina espírita, Carlos Torres Pastorino falou sobre isso, Kardec mencionou algo a respeito na codificação, nós vamos entender que existe um conjunto de inteligências que estão comprometidas com a vida em escala planetária, não apenas com a vida do ser superior, feito à imagem e semelhança de Deus, dotado de razão e sensibilidade para perceber a divindade. Nós somos parte do todo, não somos o dono do mundo. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco! Espiritualidade em gotas. Afeição ao corpo e afeição à alma. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Efetivamente, nas relações românticas, as pessoas se vinculam, demandada por algumas motivações. Quando a aproximação ela é apenas de natureza corpórea, estabelece-se, portanto, uma perspectiva de vínculo estritamente material, motivado pela estética, pela beleza, pelo design, pela instrumentação física, pela performance da aparência, a pessoa se vincula a outra. Se a motivação é só estritamente esta, e é de forma recíproca, esse relacionamento está com os seus dias contados. Quando o corpo sofrer alguma avaria, quando perder o vício, quando a idade for consumindo a beleza, naturalmente a relação não se sustenta. É necessário, portanto, para que haja uma relação duradoura e promissora, a afeição de alma a alma, portanto, em regime de reciprocidade, que assegura a sustentação de um relacionamento. Quando duas pessoas se vinculam por um laço de subjetividade que está para além do corpo, qualquer dificuldade corpórea tem chances de ser contornada. Os desafios que impõem as enfermidades ou o tempo pelo envelhecimento não é suficiente para abater uma construção que é de natureza afetiva, de alma para alma.
Logo, um bom relacionamento é aquele que se estrutura numa perspectiva de natureza espiritual. É natural a atração corpórea, mas se houver apenas a atração física, em detrimento ou em ausência da perspectiva de interação afetivo-espiritual, esse relacionamento, efetivamente, não logrará subsistir por muito tempo. Todavia, se o amor é de alma para alma, o casal, às vezes, é capaz de superar grandes desafios no comprometimento da estrutura fisiológica, da beleza, da forma como cada um e outro se encontraram no início do relacionamento e que, dependendo de um revés, de uma circunstância não prevista, que afete fisicamente um ou ambos, o casal, ainda assim, se mantém um relacionamento amoroso de coração a coração, de alma a alma, é capaz de lograr superar essas dificuldades e entretecer um relacionamento selando um amor que vai para além da morte. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Agradecemos todas as participações que nos ajudam a construir e a melhorar o programa. Por isso, se você quer entrar em contato conosco, mande seu e-mail para contato@avidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. A sua companhia é muito importante para nós, então continue conosco na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!